Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês deste livro, o Big Tech, a Ascensão dos Dados e a Morte da Política, do Evgeny Morozov, que é um autor bielorrusso. Esse livro aqui ele é de 2018 e eu li recentemente por causa de algumas outras leituras que eu tinha feito. Esse livro sempre aparecia como sugestão, né, como referência, e realmente que você lendo esse livro você percebe muitas coisas interessantes aqui sobre esse mundo que nós vivemos hoje, dominados por essas grandes empresas, né, como Amazon, Google, Meta. E interessante, né, que a gente está vivendo a semana da Black Friday. Tem até uma coisa que eu quero dizer, que eu andei pensando aqui, vendo essa euforia pelo consumo que todos nós somos envolvidos aí nesse momento. Mas pessoal, esse livro aqui eu acho muito interessante por algumas questões, mas uma que me chamou muita atenção, que é a questão de como hoje em dia o peso maior que as Big Techs elas acabam jogando aí para a solução dos problemas da sociedade é em cima dos próprios indivíduos, né? Então, o que é interessante hoje em dia, que ele coloca aqui, que hoje você tem aplicativos para tudo que é tipo de coisa. Você tem aplicativos para saúde, né? Para ver a questão dos seus hábitos, se eles estão saudáveis, se você está propenso a determinadas doenças, dependendo dos seus hábitos também. Se você, por exemplo, assim, quer ter o maior controle financeiro da sua vida, existem aplicativos que fazem os cálculos para você, os balancetes do mês. Então, você tem uma série de atividades aí, através dos aplicativos, que as pessoas podem monitorar. Mas o que é mais interessante é que o resultado final sempre o indivíduo precisa se controlar. Você não vai ver em nenhum momento essa política toda, essa solução por aplicativo ser aplicada às empresas, né? É sempre ao indivíduo. Então o indivíduo ele precisa sempre estar atento com o seu bolso, sempre estar atento com a sua saúde. Mas, por exemplo, quando a gente fala da questão da alimentação, o indivíduo ele é alertado sobre que produtos comer, e o que acontece? Se ele tiver algum problema de saúde a respeito disso, né, indevido a isso, o que vai acontecer é que a culpa vai ser dele, não das empresas que venderam os alimentos errados para ele. Então o que é interessante é que tudo gira em torno do que o indivíduo precisa fazer para resolver sua vida, mas nunca a solução é para as empresas, né? Ou seja, as empresas elas não têm que se adequar, são sempre os indivíduos. Então, eu acho que esse é um ponto interessante aqui desse livro, né? E aí, se a gente pensar a política, né? Quando ele fala aqui no subtítulo, né, que essa ascensão dos dados leva à morte da política, porque hoje as Big Techs elas passam a impressão de que se você tiver dados sobre tudo, você não vai mais precisar da política, que é algo moroso, é algo muito lento, as pessoas elas entram em debates e que muitas vezes pode ser uma coisa não muito produtiva. Mas o que ele coloca aqui é o seguinte, é que tenta se substituir essa grande narrativa que é a política, né, que é essa tentativa de solução dos problemas, e a própria democracia, que é esse amplo espectro que a gente tem de ideias, por dados. Ou seja, se você tiver cada vez mais dados sobre as situações, você não precisa mais discutir. Então o que acontece? Tem uma espécie aí de automatismo, né, que vai substituindo a discussão, o debate sobre as ideias. Então isso tudo acaba sendo, naquela expressão antiga, como algo como démodé, ou seja, ultrapassado. Você se envolver na política, você se envolver na tentativa de solução dos problemas da sociedade, acaba se tornando algo que pode não ser muito produtivo nessa visão que as Big Techs acabam passando. Então, pessoal, eu acho interessante esse ponto aqui também, né? Porque são coisas para nós ficarmos alertas, ou seja, o indivíduo ele fica cada vez mais sobrecarregado e não se passa mais uma situação de que os indivíduos possam resolver seus problemas através dos debates, né? Através do diálogo, da discussão. Então fica aquela coisa, olha, quanto mais dados você tiver, mais você vai estar capacitado. Só que assim, não se chega a uma maturidade de você discutir pontos de vista diferentes, né? Então, os dados aqui nessa visão vão resolver tudo. Então, pessoal, acho que esses são pontos para a gente ficar atento. E aí, pessoal, aproveitando isso aqui, né, a gente está nessa semana de Black Friday, ele coloca aqui, né, que o tempo inteiro, quando nós estamos usando as redes sociais, nós estamos usando esses aplicativos, o tempo inteiro nossos dados estão sendo fornecidos, nós estamos fornecendo eles de graça, e isso já é quase assim um ponto batido aí para algumas pessoas que leem esse tema há muito tempo, de que nós estamos trabalhando para essas empresas sem estarmos sendo remunerados.
E além disso, né, como nós fornecemos esses dados, vocês imaginem a festa que está sendo para essas grandes empresas, essas big techs, esse momento que nós estamos acessando o Amazon sem parar, fazendo pesquisas no Google sobre preços sem parar. Então, pessoal, o tempo inteiro eles ficam vendendo dados entre si, né, esses grandes poderes aí desse meio, ou seja, Amazon, Google, Meta, todos eles, pessoal, estão o tempo inteiro comercializando nossos dados, e nós o tempo inteiro, quando estamos aí usando o nosso olhar para fazer qualquer passagem pelo feed, seja do Instagram ou do Google, né, fazendo as pesquisas, nós estamos fornecendo isso de graça, estamos trabalhando de graça e estamos alimentando esse sistema o tempo todo, né? Então agora ainda mais. Então você vê essa euforia pelos preços baixos das pessoas, elas acabam contribuindo ainda mais. Então eu fico imaginando aqui o negócio dessas empresas, como cresce ainda mais nesse momento de Black Friday. Vocês podem perceber que não é um dia só, né? Então você vê que isso já, antes de entrar o mês de novembro, já vinha sendo anunciado, e a gente está aí praticamente metade do mês ou um pouco mais aí com essa euforia, né, dessas pessoas nessa febre por essas compras, né, infindáveis, né, e preços cada vez mais baixos, mas talvez ninguém esteja parando para pensar no quanto nós estamos, na verdade, trabalhando nesse momento, né? Então é isso, pessoal. O nosso olhar está trabalhando e nós estamos fornecendo nossos dados de graça, mais ainda aí nessa Black Friday, pessoal. Então é isso. Então leia esse livro, Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, do Evgeny Morozov, esse autor bielorrusso que é bastante influente, escreve muitos artigos aí e aparece muito nos jornais da Europa, principalmente naqueles que refletem sobre esses temas de humanidades. É isso, pessoal. Queria falar só isso mesmo. Obrigado, até a próxima.